Fala, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho extremamente importante de ser falado, né? Porque desde que começou a operação russa lá na Ucrânia, tem se falado muito sobre a questão se eles estão avançando rápido, se está devagar, né? Então, muita gente tem falado besteira aí, né? Até porque não sabe nada de guerra, então a opinião dessas pessoas é irrelevante. Só que tem um ponto muito importante ali, né? Que não é todo mundo que está sabendo, né, passar essa informação também, mas hoje eu vim trazer para vocês como que tá o sistema defensivo ucraniano ali, principalmente no Donbás, né, e por que que ele está atrasando, entre aspas, o avanço russo, né, por que que os russos não estão avançando tanto quanto algumas pessoas imaginavam, né, ali no Donbás. E antes de eu começar a falar o assunto do vídeo exatamente, eu queria falar que assim, o trabalho que a gente faz aqui é baseado em análise, né? Vendo o que a gente acha que é o mais próximo da realidade ali, né? Pelo menos com as informações que a gente recebe. Então, se você quiser torcer para a Ucrânia ou quiser torcer para a Rússia, o problema não é meu. Só faça isso direito, tá? Baseado em fatos concretos, tá? Não vai achar que a Ucrânia vai ganhar por causa do fantasma de Kiev, também não vai achar que a Rússia vai atropelar, que é um passeio, né? Como se os ucranianos fossem totalmente estúpidos, tá? Então, aqui a ideia não é passar para você torcer para um lado ou outro, é para você tirar suas próprias conclusões e com base nela aí você escolher torcer para um lado ou outro, ou não torcer para ninguém, que seria o melhor, tá? Então, a ideia é justamente trazer informações que eu acho difícil receber aqui no Brasil, tá? Que eu não vejo muito ser difundido por aí, tirando pelos canais parceiros, tá? E por falar neles, mais uma vez eu vou dizer que se você ainda não conhecer o trabalho deles, conheça, né? Dá uma olhada no trabalho deles, porque tudo que a gente faz aqui é complementar um com o outro, né? O que um fala, o outro complementa, ou traz assuntos que o outro não abordou e coisas do tipo, tá? Então, eu enfatizo para vocês conhecerem o trabalho dos outros canais, tá bom? Todos estão lá, se você abrir a página inicial do canal aqui, vão estar lá embaixo, tem uma parte, né, junto com os vídeos, tem uma parte só com os canais parceiros, tá? Então, deem uma olhadinha lá, porque é muito importante também, tá bom? Então, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Antes de a gente começar a falar propriamente do sistema defensivo da Ucrânia, a gente tem que lembrar que a guerra não começou em fevereiro agora. A Ucrânia está em guerra desde 2014, depois daquele golpe do Euromaidan, onde foi deposto o antigo presidente, que era alegadamente pró-Rússia, né? E desde então, as províncias lá no leste da Ucrânia tem se rebelado, né? São movimentos separatistas, né? Aí a gente pode falar a República do Donetsk e a do Lugansk. Então, para enfrentar esses movimentos separatistas, os ucranianos vieram se preparando por muito tempo, né? Tiveram combates efetivos por muito tempo, né? E inclusive desde o ano passado, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, falando sobre a concentração de forças que a Ucrânia estava tendo, porque eles planejavam fazer uma grande ofensiva de uma vez por todas para encerrar esse movimento separatista, né? Para reaver a integridade territorial completamente, né? Então, com certeza, esse motivo foi um dos grandes motivadores, né, para a invasão russa agora de fevereiro de 2022, tá? Então, por que isso é importante? Os ucranianos, como eu acabei de falar, vieram se preparando há 8 anos para esse conflito. Então, eles criaram uma extensa rede defensiva para esse confronto contra os rebeldes, né, ou contra os separatistas. Então, muito do que a gente vê hoje, que está sendo empregado contra os russos, ali no Donbass especialmente, foi preparado anteriormente para enfrentar os separatistas, tá? Inclusive, só um parênteses aqui, foi nesse sentido que eu pensei que aconteceria quando eu fiz aquele vídeo falando do porquê que a Rússia não entraria em guerra contra a OTAN nesse contexto, né? Fiz antes da invasão russa, mas foi baseada nisso, né? Porque eu acreditei que os russos também não se envolveriam, assim como a OTAN não faria, e que eles teriam uma guerra de procuração
entre a Ucrânia e os separatistas, né? Então, eu acreditava que o conflito se resumiria ali na região, a não ser que se os russos invadissem, também seria uma coisa localizada ali no Donbás especificamente, tá? Então, agora sim a gente pode seguir para os próximos pontos que eu quero comentar aqui. Diferentemente do que foi com a Primeira Guerra, que é o exemplo mais claro de uso de trincheiras, né, lá na Ucrânia eles não fizeram uma trincheira que percorre desde o mar até o norte da Ucrânia, né, não é uma linha contínua pela fronteira inteira, ou pelo fronte inteiro, certo? Na verdade, o que eles fizeram ali foi uma rede de vários segmentos de trincheira, vamos dizer assim, várias fortificações, várias posições defensivas lado a lado, né? Uma contribuindo na defesa da outra, tá? Isso faz o que eles consigam cobrir uma área com menos homens e conseguindo ter um certo controle do território ali, né? Mesmo com essas posições interrompidas, né? Sem ser contínuas, isso que eu quis dizer. Então, essas estruturas variam desde trincheiras mais simples, né, mais rústicas, até assim, verdadeiras fortalezas modernas, né? E essas estruturas, como eu já falei, não foram criadas agora, né? Desde 2014, elas vêm sendo construídas, muito bem reforçadas, na verdade. E claro que, com o início da invasão russa, eles tiveram que construir muito mais nas pressas, né? Então, já existiam algumas trincheiras um pouco menos elaboradas do que outras, mas agora a gente tem realmente algumas mais rústicas, né? Porque foi realmente construído às pressas, né? Mas isso é um mérito dos ucranianos, eles têm uma certa expertise em construir elas, pelo menos algumas unidades, não sei, né? Mas eles realmente montaram um bom sistema, tá? Um bom sistema defensivo. Até por isso que os russos tiveram um certo problema com ela, né? Uma certa dificuldade ali, eu quero dizer, né? Então, eu vou aqui mostrar e falar um pouco sobre algumas coisas dessas trincheiras agora para vocês, usando alguns exemplos, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma visão de satélite, assim, bem por cima, para vocês terem uma dimensão de quantas defesas eles possuem ali no Donbás, tá? Isso porque a gente já está no começo de junho, né, e muitas já foram sobrepujadas e não estão sendo mais mostradas no mapa, tá? Mas só para vocês terem uma dimensão da quantidade de defesas que eles montaram, tá? Então é realmente uma linha bem extensa de várias estruturas defensivas, né, seguintes, uma da outra. Então uma cobrindo a retaguarda, a outra a lateral, né? Então é um sistema bem complexo de estruturas defensivas, tá? Eu vou mostrar aqui, primeiro, algumas trincheiras mais por cima, né, para explicar algumas coisas, né, e dar uma dimensão do que os russos estão enfrentando, para vocês terem uma noção, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a primeira, só para vocês entenderem um pouco, desde 2016. Aqui, essa aqui está mais clara de ver, que é de 2016, né, está escrito no mapa, na foto. Mas então vocês podem ver que já haviam esses sistemas de trincheira já anteriormente à guerra, tá? E também isso aqui mostra um pouco que não são apenas em locais no interior, não são só onde tem o campo aberto, né, para defender. Tem também, mas eles também têm várias posições que são não só interligando posições urbanas, vamos dizer assim, né, mas também dentro das próprias cidades, né, vamos dizer assim, cidades, vilarejos, né. Uma coisa interessante também é que ainda nos confrontos com os separatistas apenas, né, mais anteriormente, aqui eu tenho um exemplo de 2019 que está realçado para vocês, mas em várias localidades, como aqui, por exemplo, ao norte do Mariupol, Kominternov, existe uma linha de aproximação aqui de 600 metros de uma trincheira para outra. Então até tem regiões que até houveram, né, comparações entre essa guerra da Ucrânia, né, antes, né, da invasão russa, com a Primeira Guerra, nessa questão da guerra de trincheiras, né? E aqui eu vou deixar um link na descrição falando sobre esse embate especificamente, que é muito interessante a gente analisar como funcionam esses combates, né? Literalmente essa guerra de trincheiras, né? É uma parte específica da guerra, ela não é um confronto como os outros, né? Mas eu vou deixar o link então lá embaixo
na descrição para vocês terem uma noção. Então percebam que é próximo também em algumas localidades. Indo já mais para 2015 ainda, na verdade, que é mais elaborado, pode ver que eles têm localidades diferentes, eles conseguem cobrir, não é uma trincheira simples voltada para um lado só. Tem muitas trincheiras que elas cobrem várias posições diferentes ao mesmo tempo. E não são trincheiras simples, né? A gente pode ver aqui por cima, muito nitidamente, aquele sistema de zigue-zague, né? E também no meio deles, entre as trincheiras, né? Algumas posições, tanto para que veículos blindados sejam posicionados, quanto peças de artilharia, né? Mas isso eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco, com outras que são mais aproximadas, tá? A gente tem outros bons exemplos aqui, como por exemplo também Zolote, né? Que essa aqui, como era uma posição mais avançada, era diretamente, aliás, o avanço russo só poderia vir por essa direção, então a gente consegue ver que eles estão virados já para um lado só uma parte aqui que está virada aqui é para cobrir o flanco, né? Mas são 3 linhas defensivas uma atrás da outra. Isso é muito próximo do que acontecia também na Primeira Guerra, mas é porque se uma trincheira for perdida, eles conseguem recuar para outras duas para defender. Então, realmente é uma coisa bem chata de se enfrentar, tá? Um outro exemplo bom aqui, ó, esse sistema aqui que eu estou mostrando, que fica ao sul de Popasna, que você pode ver aqui, ó, esse aqui a gente já pode falar que é uma fortaleza. Por mais que seja uma fortaleza mais simples, né, porque é só trincheiras, não é simplesmente só umas trincheiras simples, não é qualquer buraco cavado. É um sistema bem complexo, né, continuando tendo os zigue-zagues, né, que eu já explico do porquê disso. Mas vocês podem ver que também esses buracos, mais uma vez, de onde são posicionados os veículos blindados. Esses aqui dá para saber que é blindados porque não tem uma rodovia ligando a maioria desses buracos. Então, se fosse uma artilharia rebocada, não teria como levar, né? Ou teoricamente, mas vamos lá. Vocês podem perceber também que tem essa linha de árvores, né? Dessa vegetação no meio, né? E isso eles estão usando bastante porque, além de dificultar a visão, especialmente quando você está falando de drones, né? Para eles avistarem, eles também dão uma certa proteção, né? Então, eles estão usando bastante também essas vegetações para fazer mais uma camada defensiva para contribuir com essas posições defensivas, né? Mas, de qualquer forma, percebam a complexidade dessa trincheira, que ela não é só uma trincheira, né? Tem um centro que é um círculo, né? E tem várias posições para posicionar, né, os blindados, como já disse, para dar um apoio de fogo. Possivelmente peças de artilharia também poderiam ser posicionadas, morteiros, né? Com certeza sistemas portáteis, né, tanto anticarro quanto antiaéreos, mas especialmente anticarro. Com certeza cabe muitos soldados aqui. Eu diria que, né, não dá para saber muito bem, mas eu diria que uma companhia pelo menos poderia estar se abrigada aqui. Agora você imagina uma companhia inteira. Vamos dizer que até uns 250 soldados aqui. Pô, fica difícil pra caramba chegar, mesmo que você tenha um batalhão ou mais soldados, né? É uma situação complicada aqui de você avançar sobre isso. A não ser que se use as técnicas e as táticas que os russos estão usando em alguns lugares. Que provavelmente eles usaram aqui, porque essa região aqui já foi dominada pelos russos, tá? E um exemplo bem parecido com esse, fica um pouco mais ao norte desse, é logo no sul mesmo da cidade de Popasna, que esse aqui é parecido, né, mas esse aqui a gente já pode ver que ele é um pouco mais voltado para um lado só, mas ele ainda é um quadrado, né, ele tem as posições aqui, mas esse aqui dá para ver bem também os buracos aqui para os blindados, né, e esse aqui está bem no meio da rodovia, então é o controle bem firme dessa via rodoviária aqui, né. E você pode ver também que tem uns quadrados aqui no meio, então provavelmente ali deve ser o centro de comando de alguma unidade aqui, provavelmente, né, mas não sei. De qualquer forma, percebam que não é simplesmente uma trincheira simples. Mais uma vez falando, né? É um certo sistema aqui. E quando eu colocar as imagens mais aproximadas, vocês vão ver que não é só essa questão aqui desses túneis cavados, né? Aliás, dessas passagens cavadas, né? É um sistema bem complicado por dentro também. E mais uma vez, vejam a vegetação ali também. Agora, um exemplo que eu acho muito interessante, que desde que eu percebi isso aqui, eu fiquei bastante atento, é assim.
as rodovias, né, elas são muito importantes, principalmente as rodovias maiores, né? Então, com certeza, o controle sobre elas é de extrema importância para a batalha, né? Em que sentido? Os russos, eles estão usando, como eu já falo desde o começo, eles estão usando essas rodovias para avançar, né? Vindo com as colunas blindadas e as infantarias, que vem infantaria blindada e motorizada junto, né? Por trás. Então, aqui, ó, na estrada Avdoshliak, é o que está escrito aqui, indo em direção, passando por Popasna, né? Indo em direção ao oeste, a gente tem uma posição aqui defensiva muito interessante. Vejam você daqui, ó. Eu estou pondo essa primeira imagem, né? Ela tá do Google Maps mesmo. Ela tá um pouco com uma resolução mais baixa, né? Mas já observem um pouco aqui. Vejam se vocês enxergam. Agora eu vou colocar a mais aproximada. Vejam como tem uma linha de trincheira do lado da outra e todas em direção à rodovia. E isso também a gente pode ver que é em cima de uma colina aqui, né? No lado da rodovia. Então, percebam que, de qualquer forma, para passar aqui é bem complicado, né? E percebam mais atrás ali, uma posição também fortificada ali, onde essa aqui com certeza teria um centro de comando ali também, provavelmente. Então, imagina, para você avançar sobre nessa rodovia, o trabalho que não daria para você limpar uma por uma dessas posições para poder avançar. Então aqui realmente foi uma posição que os russos demoraram um certo tempo para avançar. Tá? Mas da mesma forma vocês percebem que está um pouco vermelhinho esse mapa, porque é a região onde os russos já estão controlando. Agora chegando mais perto, eu vou mostrar outras imagens que vocês já vão conseguir ver um pouco melhor essa questão no campo de batalha mesmo, né? Primeiro essa foto aqui, ó, mostrando os buracos mais rústicos, né? Vamos dizer assim, os que provavelmente foram cavados de última hora e é assim que eles têm feito em muitos lugares, né? Percebam que é só o buraco da terra, né? E é complicado assim porque também a terra vai desmoronando, né? Vai caindo no buraco e o lugar não fica rígido, mas de qualquer forma é uma defesa já que atrapalha um pouco para quem está atacando, né? Porque é muito mais fácil para quem está defendendo nessas situações aqui. A trincheira ela ajuda muito para isso, tá? E isso até é um ponto que eu deixei de falar ali mais cedo, mas uma boa parte dos ucranianos estarem usando essas trincheiras é porque essas posições você precisa de menos efetivo para para conseguir defender uma área ali, né? Então, por exemplo, eu falei no outro ali da companhia, tal, algumas dessas trincheiras com certeza são poucos soldados que ficam, né? A gente tem relatos de algumas dessas posições serão só um pelotão. Então, 25 soldados, um pouco mais do que isso, né? Não é tão rígido isso, mas em algumas regiões um pelotão provavelmente segurando um avanço de uma unidade russa com muito mais homens, né? Porque essa posição é muito vantajosa para defesa. Mas voltando aqui, ó, a gente pode ver que tem outras linhas muito mais desenvolvidas, né? Mas também outras mais simples, mesmo que são retas, né? Como essa que eu acabei de mostrar. Mas eu quero mostrar uma coisinha meio complicada aqui, ó. Vejam essa imagem aqui por si só. Isso aqui é um castelo praticamente. Mas observem bem aqui, ó. Para começar, tem uma linha defensiva de uma trincheira, né? Parece ser uma trincheira simples, também só escavada, mas já é num sistema de zigue-zague, né? Agora, logo atrás deles, já possui a vegetação, tem árvores altas e bastante mato. Então, realmente dificulta a observação do inimigo, né? E também muito desses matos escondem em posições também, né? Ou ninhos de metralhadora, ou posições para morteiro, ou até artilharia, dependendo do caso, né? E em outras ocasiões também até as portas dos túneis que eles escavam por baixo, né? Não é só a trincheira, tem os estabelecimentos deles, né? Onde eles passam a noite, onde eles têm o comando deles, né? Possivelmente um certo armazém do que eles precisam ali, né? Mantimentos, suprimentos e equipamentos.
E agora continuando a observar aqui. Eu acho que aqui no pé desse morro aqui é mais uma linha, ou talvez seja uma estrada, não sei, não está muito claro aqui para a imagem que eu estou vendo. Mas logo atrás dessa abertura aqui, vejam em cima do morro. Tem mais uma outra linha de trincheiras e essa aqui também parece bem forte. Fora que também tem um túnel ali no meio, certo? Então, observem aqui ó, mais para baixo que está um pouco mais claro de ver. Do lado da trincheira tem uns buracos maiores, acho que vocês conseguem ver. Isso aqui são as posições também, tanto para que um morteiro use, né, uma equipe de morteiro, ou então uma equipe, né, portando armamento antitanque especialmente, né? Mas a mesma coisa que eu falei lá, né? Ou antitanque ou antiaéreo, né? Ou possivelmente também, se for o caso, uma metralhadora ou algo do tipo. Um armamento um pouco mais pesado. Enquanto os soldados só armados com fuzis, né? Podem atirar aqui das posições das trincheiras mesmo. Só que aqui, ó, percebam que em cima do morro é muito mais difícil. Sempre em cima do morro é uma posição de vantagem. Por quê? Você tem uma visão superior do inimigo, né? Você está vendo ele por cima. E também fica mais fácil de você atirar para baixo, né, do que o inimigo atirando para cima. Então, com certeza, essa posição aqui, se ela foi dominada pelos russos, foi com muito sacrifício deles, né? Foi com muito esforço. Mas perceba uma outra coisa até quanto a isso. Olhem em volta quantas peças, aliás, quantos disparos de artilharia não foram disparados nessa posição só. Tá? Então percebam como é complicado enfrentar esse tipo de posição. E não são só esses tipos, tem outros tipos ainda mais fortificados. Infelizmente, eu não consegui encontrar o vídeo que eu havia visto que me deu vontade de falar sobre esses sistemas defensivos. Mas encontrei umas fotos aqui que podem dar uma dimensão para vocês. Então, observem que não são só essas trincheiras escavadas ou aproveitando a geografia local. Eles também montaram várias fortificações mesmo, bunkers, né? Como vocês podem ver aqui, né? De concreto, mas não é um concreto qualquer, né? Ele é bem reforçado, essas construções assim, elas são bem reforçadas, com portas reforçadas também de aço, vocês podem ver que são bem espessas, né? Realmente é muito complicado destruir elas, mas é possível. Imaginem vocês enfrentar um negócio desses, né? E outra, geralmente essas assim tem um campo de visão bem grande, então você não consegue avançar, chegar tão perto para conseguir disparar tão claramente nesses buracos, né? Nessas janelinhas, por exemplo. E o inimigo tá te vendo bem, então você vai chegar perto sobre muita bala, né? Então imaginem a situação vocês. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é assim, como eu falei aquele negócio do zigue-zague, né, ou da linha reta. Provavelmente as que foram feitas em linha reta foram as que foram feitas mais às pressas, né? Porque assim, não é tão simples quanto parece fazer uma linha em zigue-zague, né, uma trincheira em zigue-zague, né, tudo mais. E então, por que eles fazem em zigue-zague? Né? Só para quem não tem essa informação, acho que é relevante, né? Até porque tem a ver com depois que eu vou falar que os russos fazem. As trincheiras, elas não são só para enfrentar os disparos do inimigo, os disparos de armas convencionais, eu digo, né? De fuzil, metralhadora. Não é só para conter esses disparos do inimigo que avança em direção àquela posição. Elas também servem para proteger de artilharia, né? Porque, já dando um spoiler, quando existem essas fortificações, essas linhas defensivas tão bem feitas, você precisa atirar nelas com artilharia para tentar destruir elas ou destruir o inimigo naquela posição ali. Então, isso desde a Primeira Guerra o pessoal já aprendeu, né? Porque as trincheiras eram retas por um bom tempo e depois eles perceberam que eles tinham que fazer em zigue-zague ou em outros formatos assim, sem ser reto. Por quê? Diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, até porque é o que aparece nos filmes e jogo e tudo mais, o que mata as pessoas, né, com um disparo de artilharia não é a explosão em si. Não é, por exemplo, as labaredas, fogo que sai da explosão. Até porque muitas vezes, se vocês forem ver vídeos e fotos reais, a maioria nem sai fogo, nem tem chamas, nem nada. Porque
tirando as munições que fazem, né, geralmente são só pedaços de metal, né, e com estilhaços dentro, esse tipo de coisa, que são jogados no inimigo, né? Então é mais energia cinética em si do que explosão propriamente assim de chamas, né? E são esses estilhaços que matam geralmente, né? Então a gente chama, né, o raio de morte, ele tem muito a ver com isso, né? Com os estilhaços por onde são mandados, mas também os estilhaços podem chegar muito longe. Então o raio mortal é que com certeza se você tá dentro desse raio mortal você vai morrer com certeza. E fora dele você pode ser atingido, né? Mas não é só o estilhaço a questão. E aqui nesse negócio da geometria, vamos dizer assim, das trincheiras, tem mais a ver com essa outra parte do que com os estilhaços. Uma coisa que pouca gente sabe. Mas, na verdade, o que mata, o que causa mesmo as mortes, é a onda de choque causada pela explosão. Porque realmente é uma força muito grande que é decorrente, né, dessas explosões, né? Claro que isso depende, né, varia de acordo com a dimensão, né, da peça que foi disparada, né, do projétil, né? E aí o calibre e tudo mais, um monte de coisa. Mas então é a onda de choque. Por que acontece? Como eu ia falando, né, a força que é causada pela explosão é tão grande que se você estiver muito próximo da explosão, a onda chega e esmaga seus órgãos, né, por dentro de você. Então é uma coisa horrível, né? Isso fora outras coisas que podem ocorrer, né? Mas de uma forma geral é isso. Então, você fazendo a sua trincheira em formatos diferentes, o impacto não é direto. Ele vai se dissipando conforme cada curva, cada coisa do tipo. Então, é uma forma de você se proteger também dessas ondas de choque. E claro, dos estilhaços também, né? Porque vão estar protegidos, eles não vão estar indo na sua direção, vão estar indo na diagonal. Então, acho que é importante falar isso para quem não tem não sabia isso, né, sobre trincheiras, ter uma dimensão também. Além dessa questão da proteção da artilharia, né, dos disparos também, tem a questão da posição de tiro, né? Como eu já falei um pouco, a questão de você estar abrigado é mais fácil, né, se você tiver uma posição acima também. Mas então, nessas trincheiras, geralmente se criam posições de tiro também, né? Até em casos ninhos de metralhadora, né? Isso era muito nítido durante a Primeira Guerra. Então, realmente, você construir uma trincheira não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa tão fácil como parece, né? Pode ser uma coisa que mude bastante a situação ali no campo de batalha, tá? Então, por exemplo, tendo uma trincheira é diferente do que se não tivesse uma. Óbvio, né? Mas assim, muda muito a questão das forças, tá? Porque, como eu falei já mais cedo, uma pequena força consegue enfrentar uma grande força e ainda resistir ou até sobrepujar o inimigo, né? Claro, defensivamente. Essa rede defensiva ucraniana, ela se mostrou bastante efetiva, né, na verdade. Tanto que forçou os russos a mudarem a abordagem deles, né? Especialmente ali no Donbass, né? Porque, como eu falei em outro vídeo, aquele vídeo que eu tinha feito sobre análise estratégica lá mais pro começo da guerra, né, que se mostrou bastante diferente do que veio a se desenrolar depois, né? Tá bastante diferente do que tá agora. Mas o que acontece? Naquela época, a ideia, né, era se avançar por dois cantos, né, e cercar todo o Donbass de uma vez. Mas esse avanço foi impedido por essa linha defensiva, né? Eles estavam bem preparados para isso, na verdade. Isso é diferente dos outros fronts, né, das outras linhas de avanço russos, porque os ucranianos não esperavam essa ofensiva, né? Então eles não tinham como saber e se preparar para isso. Mas no Donbass funcionou assim, tá? Não que os russos não tiveram avançado em posições, mas não foi como eles planejavam, tá? Especialmente nessas linhas de avanço, porque eles iam fazer um duplo cercamento, né? Como eu expliquei naquele vídeo. Como isso não foi possível, né, eles perceberam que essa abordagem não ia funcionar, eles mudaram a abordagem, né? Houve uma troca dos generais, que eu pretendo falar sobre isso mais quando eu fizer um outro vídeo falando sobre a situação estratégica, né? Fazendo uma nova análise. Mas, de qualquer forma, houve uma troca de generais e o general que entrou, ele foi o comandante da ofensiva russa e síria contra o Estado Islâmico principalmente, mas também contra os rebeldes sírios. E lá, ele usou uma tática, aliás,
diferente que eles usaram aqui também, né? Então, resumidamente, eles estão, em vez de tentar fazer um grande bolsão, eles estão fazendo vários e vários pequenos bolsões pelo fronte de batalha, certo? Então, eles estão, resumindo muito aqui, né? Eles estão procurando brechas, avançando sobre essa brecha e criando um cercamento em uma pequena posição ucraniana onde tiver mais resistência, né? Dessa forma, eles têm conseguido avançar bastante em alguns pontos, né? E evitado, né, especialmente essas grandes fortificações, né? Claro que algumas eles enfrentaram, em outras eles cercaram, e algumas os ucranianos foram forçados a abandonar para evitar esse cercamento, né? Mas eu pretendo falar melhor sobre isso justamente no próximo vídeo que eu comentei agora. Mas então, como os russos têm feito para sobrepujar essas posições, sem ser a questão de desviar deles, né? Os russos, como eu falei no último vídeo também, eles têm usado muito a questão da superioridade de fogo deles, né? Então, tanto a força aérea deles dando apoio, né? Mas principalmente a artilharia russa está extremamente em operação. Estão atirando muito, eles estão usando muito a artilharia deles, tá? Então, o que acontece? Eles usam a artilharia deles tanto para suprimir, né, essas posições, ou seja, né, deixar os ucranianos com a cabeça baixa se protegendo, né, dos tiros da artilharia, enquanto os russos vão avançando. Isso é uma tática, né, uma técnica também antiga, já desde a Primeira Guerra se usava isso. Mas, então, não só para suprimir, mas também para efetivamente destruir, né, tanto matar os soldados quanto abrir brechas nessas linhas, né, nessas posições defensivas onde for possível, né, e nisso eles estão usando todo o arsenal dele, né, possível, assim, digo, de artilharia dos mais diversos calibres, tanto com drones e com a força aérea dele também, né? Além dos foguetes disparados pelos lançadores de foguetes, claro, né? Então eles estão usando isso para sobrepujar essas linhas sem ter que sofrer muitas baixas, né? Sem ter que colocar a vida dos seus soldados em risco, né? Porque então eles ficam atirando, dispersando muita munição, né, de artilharia, e aí então avançam, quando já veem que está numa situação mais amaciada, né? Vamos dizer assim. E aí eles enviam a sua infantaria para dominar aquela posição, certo? E em boa parte é por isso que os russos estão demorando para avançar. Isso muito entre aspas, é muito relativo, né? O que para alguns é uma demora, para outros é muito rápido, né? Mas de qualquer forma, os russos estão esperando um pouco para ir avançando lá no Donbass, porque eles estão sendo extremamente metódicos com essa técnica deles, né? Eles estão usando muito essa questão aí. Então, eles vão usando muito isso, né? Vão esperando enquanto a artilharia vai fazendo o trabalho dela, para então enviar isso para cada posição em vários setores diferentes, né, da linha de frente no Donbass. Então, é por isso que eles não estão sendo tão rápidos como alguns acreditavam que seria. Mas também eles já entenderam como que funciona essa questão, né, da linha defensiva ucraniana, e eles também estão usando outras táticas, né, para se livrar delas, né, como eu vou falar melhor no próximo vídeo, como eu já disse também, né, mais um outro ponto, né. Mas só para falar um pouquinho, são assim posições estáticas, né, e com guarnições reduzidas, como eu disse. Então os russos eles estão utilizando tropas móveis, né, concentradas, para avançar em pontos fracos, vamos dizer assim, né? E assim eles estão chegando em posições que não estão sendo tão protegidas, e aí sim eles conseguem fazer o cercamento, como eu já havia dito também, tá? De qualquer forma, como eu já disse, os russos estão indo de uma forma bastante metódica, como a situação realmente exige, né? Porque se os russos fossem com tudo para cima, com certeza eles não conseguiriam sobrepujar, não pelo menos muito, e teriam pesadíssimas baixas. Então, eles estão fazendo como é a cartilha, como manda o manual, né? Então, é assim que funciona mesmo, tá? Se a Ucrânia tivesse feito isso em toda a fronteira, os russos teriam que fazer isso em toda a fronteira. Como não é o caso, eles estão usando isso no Donbass, tá? Mas, de qualquer forma, a situação para os ucranianos não tá fácil nem um pouco. Assim como para os russos também não tá, né? Ele tem que enfrentar isso aí, né? Mas
a diferença é que os ucranianos estão no limite do que eles podem fazer, né? Eles estão, assim, não é torcendo para um lado nem para outro, mas assim, os ucranianos eles estão fazendo o que eles podem, estão lutando bem quando lutam, e os russos também estão fazendo o que eles sabem, né? O que eles podem fazer ali na situação. Então, os ucranianos, eles estão, assim, fazendo o que podem, né? E já os russos, eles ainda têm muita lenha para queimar, vamos dizer assim, né? Só para dar uma dimensão do que eu estou falando, acredita-se, né? É um relato, a gente não tem como confirmar isso, mas acredita que os russos realizem, né, mais de 50 mil disparos de artilharia por dia, certo? É uma coisa surreal isso, né? Não tem nem como, assim, é uma chuva de metal caindo em cima das cabeças dos ucranianos, né? Então não tem como eles fazerem muita coisa, né, os ucranianos, né? É muito difícil, né? E por mais que eles se esforcem, né, eles estão tentando utilizar a artilharia deles também, simplesmente não tem como você tentar confrontar. É muita coisa, é muita artilharia. Os russos realmente estão usando muita artilharia deles, né? E aí para os ucranianos infelizmente para eles, né? Quando eles tentam, em boa parte, usar a artilharia deles para atacar as posições russas ou tentar realizar uma contrabateria para as posições russas, né? Para as artilharias russas, eles que sofrem a contrabateria. Então tem muita peça de artilharia ucraniana sendo destruída nesse sentido também. Então, realmente é uma situação muito complexa para a Ucrânia, mas, de qualquer forma, eles estão fazendo o trabalho deles ali no Donbass também. Estão dando bastante trabalho para os russos. Tá? Então, se você torce para a Ucrânia, entenda isso, e se você torce para a Rússia, também entenda isso. Bom, então eu acho que com tudo que eu falei aqui, deu para ter uma dimensão de como está a situação, né? Deu para entender um pouco como que tá ali as defesas no Donbass, né? As defesas ucranianas, e também deu para entender como que os russos fazem para enfrentar os ucranianos ali no Donbass. Por isso que a situação no Donbass está sendo completamente diferente do resto do conflito ucraniano ali, tá? Porque realmente ali está uma situação muito específica que é interessante a gente estudar por conta desses negócios, né? De usar técnicas, táticas de outras épocas, né? Diferentes e tudo mais. Né? Realmente eu acho muito interessante estudar essas coisas e por isso que eu venho falar para vocês também. Porque a minha ideia é sempre compartilhar o que eu aprendo e a gente ir aprendendo junto, né? Mas, de qualquer forma, estamos abertos aqui a sugestões. Né? Claro, se você vier falar alguma coisa, espero que seja embasado, tá? Tanto para contribuir, quanto se for para criticar, tá? Porque sempre quando a gente fala disso, as emoções vêm à flor da pele, né, de algumas pessoas e vêm falar besteira, tá? Então, não seja esse cara. Mas então, mais uma vez, espero que esse vídeo tenha contribuído com alguma coisa, né, para o seu entendimento sobre como que está sendo ali. E já sabe, se você gosta desses assuntos, se você quer saber mais sobre geopolítica, relações internacionais, história militar e tudo mais, se inscreve no canal. Né? Se você achou o vídeo bom, se você gostou, né, curte o canal para ajudar aqui, né, porque o YouTube entende que é um vídeo bom, um conteúdo bom e manda para mais pessoas. Qualquer crítica, qualquer sugestão, né, qualquer informação extra que você tiver, fique à vontade para colocar nos comentários e compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você acha que gosta desses assuntos, com quem vai aprender alguma coisa com isso, tá? Porque assim, nossa tropa aqui tá precisando de reforços, então eu conto com sua ajuda para a gente sobrepujar o inimigo e vencer a nossa guerra aqui, tá? Então, mais uma vez, se inscreve aí e tudo mais. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido um bom vídeo e espero vocês no próximo. Até mais, pessoal.